Irmãos, a leitura do texto bíblico é de Efésios 2, de 11 a 13, já lido no nosso momento devocional. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, naquele momento histórico, era florescente e viva. Paulo, ainda que prisioneiro em Roma, sentia-se responsável por aquelas ovelhas, por aquela igreja. Sentia-se responsável pelo crescimento espiritual e conscientização da fé daquela comunidade que era central, já com trabalhos que se irradiavam por outros lugares. A igreja de Éfeso era formada na sua maioria por gentios, gentios procedentes do mundo grego, do mundo pagão, que fervilhava dentro daquela igreja em Éfeso. A outra grande parte da igreja, mas em número menor, era de judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo, como também gentios convertidos a Cristo. E pelo milagre da fé em Jesus, pela unidade que caracterizava Cristo, aqueles dois povos inimigos, aqueles dois povos distantes, se uniram em um só povo de Deus, discípulos de Cristo, fortificando assim a fé cristã, cumprindo-se o mandato de Cristo, que era para todo o mundo, para toda a terra, quando disse que por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E depois, ficando em Jerusalém, para depois sair por Samaria, depois toda a Judeia e até aos confins da terra. Esta é a amplitude da fé cristã. Este é o ministério santo, poderoso, vivificador de Cristo. As etnias desapareceriam, as particularidades nacionais haveriam de conjugar para a glória de Deus, e assim o Evangelho de Cristo haveria de unir os povos. Babel
desuniu os povos. Babel separou as nações. Babel diversalizou as línguas. Mas Cristo, pelo seu Espírito, no Pentecoste, que é a inauguração, vamos dizer assim, oficial da igreja, todos falaram na mesma língua, numa previsão, revelando a possibilidade futura do Evangelho se universalizar em obediência ao Senhor Jesus. Efésios continha aquela igreja que revelava aquele espírito ecumênico em que havia a conjugação de gentios e judeus. Paulo está preso em Roma. Ele enfrentou problemas no seu ministério de conflitos entre judeus e gentios. Haja visto o primeiro concílio de Jerusalém ter sido convocado para definir a matéria entre deveres judeus, deveres cristãos, a separação dos dois, para que não houvesse confusão nem constrangimento, especialmente para os gentios. Houve conflitos. Com muita dificuldade, Pedro entrou na casa de um gentio. Depois, o próprio Pedro se nega a comer com cristãos gentios, quando recebe a reprimenda de Paulo, com a sua autoridade apostolar, fiel àquela abrangência nacional que Pedro, acostumado com as leis judaicas, experimentando tudo aquilo, toda aquela carga que o judeu recebeu desde o seu nascimento, resistia àquela nova fase. Então, Éfeso não tinha aquela igreja. E Paulo, preso em Roma, sem ter notado algum problema de relacionamento, mas me preocupa uma coisa, e essa preocupação está nessa parte do capítulo 2 da sua carta, que era a possibilidade dos gentios, que agora respiravam naquela atmosfera de fé, que agora tinha uma expressão de fé cravada no Senhor Jesus, a possibilidade dos gentios se esquecerem de quem eles eram, se esquecerem de quem eles foram, e assim não valorizar a nova vida em Cristo, entrar numa monotonia de vida, expressar a sua vida cristã de maneira simplista, sem acordar para as grandes responsabilidades daquilo que eles foram chamados para esta fé, e se acomodarem na vida cristã, e tornarem a vida cristã infrutífera, sem ardor, sem calor, sem consciência de que eles estavam agora num grande privilégio e que foram arrancados pela cruz de Cristo.
com aquela nova vida, e que foram arrancados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, sacrificialmente, aquela nova vida. Os conflitos entre judeus e gentios tão comuns em outros momentos parece não haver na igreja de Éfeso. Paulo, querendo que os crentes provenientes do mundo gentio não perdessem o seu calor cristão, não deixassem de valorizar a sua união com Cristo agora, mostra o que eles eram quando perdidos na ignorância do pecado, e o que eles são agora, depois dessa abençoada, histórica união com Cristo. União aparentemente impossível, porque a união com Cristo fazia-os unidos aos judeus, e agora eram só povo, agora era um só homem, o homem novo. Com esse objetivo, Paulo os leva a pensar na vida anterior, à fé. Eram chamados de incircuncisos, eram chamados de incircuncisão. A circuncisão era o selo da família de Abraão. A circuncisão era o ato em que a porta se abria para que a comunidade judaica, a comunidade de Israel fosse formada. A criança era circuncidada ao 8º dia, macho, e o grego, o gentio, que se convertesse ao judaísmo, era também circuncidado na sua vida adulta. E aquele selo fazia com que os judeus se orgulhassem, descendência de Abraão. Alguns fariseus disseram para Cristo: nós somos descendência de Abraão, e nós não sabemos de onde você é. Era um orgulho, foi fazer parte daquela família, e o orgulho os desligava, os afastava do mundo gentil. Mas em Cristo agora são unidos. E Paulo quer lembrar aos membros da igreja de Éfeso que eles foram. Talvez lembrando que eles foram, sejam mais humildes. Talvez lembrando que eles foram, sejam mais ardorosos agora. E reconheçam o grande privilégio da nova vida em Cristo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. E estar sem Cristo, meus irmãos, é o homem estar no seu estado natural de pecado e miséria. Estar sem Cristo, ele está perdido.
Estar sem Cristo é estar sob o fardo do pecado. E está na mira da ira de Deus. Há uma diferença de estar sem Cristo numa época e agora estar com Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que se torna herdeiro de todas as bênçãos espirituais e nos dá, somos herdeiros com Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que nos livrou da condenação da morte. É importante que a igreja considere a época em que ela estava sem Cristo, porque agora a grande diferença é estar com Cristo. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Cristo está fora da graça salvadora de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Mas Paulo ainda vai à frente e lembra aos gentios cristãos que naquela época eles estavam separados da comunidade de Israel. Comunidade de Israel significa povo de Deus, povo ao qual Deus se revelou, tornando-se na história o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles não faziam parte do povo escolhido, e essa marginalização era condenada. Essa marginalização levava-os sempre ao pecado. Eles agora faziam parte da comunidade de Israel. Não o Israel do Velho Testamento, mas o novo Israel em Cristo. O novo Israel na experiência da fé. Os verdadeiros circuncisos, que a circuncisão não era apenas na pele, mas era no coração. E agora os gentios eram circuncisos de coração, formando um só povo. E Paulo vai mais ainda à frente e diz: e estranhos às alianças da promessa, despido de qualquer bênção pela ligação com Abraão e pela promessa de Cristo. Fora dessas promessas, lembrem-se onde vocês estavam, e lembrando-se de onde estavam, quem sabe ressurge a fé, o ânimo, a alegria e sobretudo a gratidão a Deus, ter-nos arrancado daquela vida miserável. Estranhos às alianças da promessa. Os gentios não estavam ainda incluídos nas alianças do Antigo Testamento, portanto fora da promessa. E Paulo ainda ataca na velha vida dos gentios crentes, dizendo: não tendo esperança. É claro, se aqueles passos da vida gentílica não estavam presos às bênçãos de Deus, eles não tinham esperança. Eram pessoas que vagavam na vida olhando para o aqui e o agora, sem a esperança do céu,
sem esperança de vida eterna, sem esperança de Deus. Imersos no pecado e na miséria, o mundo gentílico não tinha esperança. Finalmente, diz Paulo, e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo, imagine, Deus é o todo norteador, Deus é aquele que cuida da planta, Deus é aquele que cuida da vida, Deus é aquilo que mantém a natureza, que mantém a sua criação. E você está no mundo sem Deus, está no mundo sem ordem, está no mundo que caminha para a degradação, está no mundo que caminha para a morte, porque Deus é a vida. O homem sem Deus, que caracterizava o gentio antes da fé cristã, se encontra jogado nas convulsões de um mundo que jaz no maligno. É desse terrível passado que Paulo quer lembrar os crentes de Éfeso. É desse terrível passado em que se encontrava o gentio. É bom que eles se surpreendam e se lembrem disso, para que vejam como é cara, como é abençoada, como é privilegiada agora a nova vida em Cristo. E vem Paulo com a palavra de alegria, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, esse chamado aos gentios não foi barato, não foi tranquilo. Paulo está lembrando que foi preciso Cristo morrer. A saída daquela vida desregrada, sem esperança, sem Deus, estranhos às alianças da promessa, não foi reconquistada sem sangue, sem dor, sem sofrimento. Será que nós corremos o risco de nos esquecermos quem fomos? Será que nos acostumamos com a vida cristã repetitiva, muitas vezes privativa, segundo alguns perdendo grandes chances de prazer? Será? Paulo nos lembra, Paulo nos traz a lembrança, para que com isto glorifiquemos mais a Deus, nos consagremos mais a Cristo e reconheçamos na nossa vida, muitas vezes difícil, como cristãos no mundo hostil, que vale a pena. Nós caminhávamos para o inferno, estávamos perdidos e fomos achados por esse Cristo que nos salvou pelo derramamento do seu sangue. Mas agora em Cristo Jesus somos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Meus irmãos,
somos tentados a desvalorizar a experiência cristã. E há alguns que retornam, alguns que falecem na sua fé, alguns que retroagem, e como os egípcios temos saudade, como os israelitas temos saudades do Egito, querem voltar para lá. Lá seremos bem enterrados e não sermos mortos nesta região árida do deserto, sem túmulos. Que desespero, que fraqueza, que esquecimento do grande ato libertador de Deus, abrindo o mar, passando a pé enxuto, enquanto os inimigos só sobravam afogados. De modo similar, mas convincente e de ação maior de Deus, Cristo derramando o seu sangue para nos salvar, para nos libertar. E agora, na sequência da palavra paulina, vem a nova experiência desse povo que antes não era povo. E Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Há privilégio maior para a vida do crente, há privilégio maior que o mundo possa conceder na sua vileza, no seu pecado, aquele que foi encontrado por Cristo e que sai do mundo gentílico para esta nova vida em Cristo. Cristo faz um só povo, é o seu povo. E Paulo diz: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Qualquer riqueza humana, qualquer poder oferecido a alguém, qualquer coisa deste mundo, como diz Paulo, é estéril com relação a fazermos parte dessa família de Deus. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, é de esclarecer o que acontece conosco. No Velho Testamento nós tínhamos Deus por nós. Deus ia na frente do seu povo, abrindo clareiras, vencendo inimigos, vencendo a natureza. Deus ia na frente do seu povo. Deus por nós. Com a vinda de Cristo, Deus se aproxima mais um pouco. E nós não temos Deus por nós, nós temos Deus conosco. É o Deus que se humanizou, se encarnou e habita conosco agora. É o Emmanuel, Deus conosco.
Já diferente da velha dispensação que era Deus por nós, Deus está conosco, Deus está presente na pessoa de Cristo. Mas agora, é mais do que Deus por nós, é mais do que Deus conosco, é Deus em nós. É a revelação maior de Deus. Deus em nós. Agora não é o templo de Jerusalém que habita Deus, é o templo do nosso corpo que recebe o Espírito de Deus, porque é Deus em nós. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Tem privilégio maior, meus irmãos, para o crente humilde, resgatado do pecado, ser santuário de Deus. A Bíblia diz: santuário de Deus. Como não devemos zelar por essa vida? Como não devemos até nos sacrificar por ela? Como não devemos nos doar inteiramente para que através de nós Cristo reflita com seu sangue purificador em outras vidas? Essa consciência é que coloca no coração de Rosa esse amor para pregar esse evangelho lá no Nepal. Essa consciência que coloca no coração de missionários o afã de falar de Cristo a comunidades hostis, colocando em risco a sua vida, em que eles sacrificam tudo. Como diz Paulo, considero todas essas coisas como refúgio para alcançar a sublimidade de Cristo. Bem viva a consciência dele esse privilégio. Meus irmãos, Paulo preso se preocupa com que os crentes efésios percam seu perdão, tornem vulgar a vida cristã, perca o interesse pelos valores espirituais. E ele se apressa a escrever essa carta de alegria. Não se esqueçam de quem vocês foram, para que aquilo que são sejam com gratidão, com zelo, com vibração, considerando todas as horas, reconhecendo esse privilégio que Deus vos deu, arrancando-vos do mundo gentílico para a família de Deus. Não sei, meus irmãos, se a palavra de Paulo cabe a nós que estamos desfalecendo, estamos nos desanimando, que estamos achando a vida cristã pesada, difícil. Se é assim, em letras lapidares, em letras vivas, recebamos a mensagem de Paulo, lembrando que nós éramos sem Cristo, lembrando
do que somos nele. Não há felicidade maior, não há regocijo maior para o verdadeiro cristão fazer parte da família de Deus. Não de graça, não ao sabor de conveniências, mas pelo derramamento do sangue de Cristo. Sangue que purifica o nosso coração e nos aproxima de Deus, fazendo-nos entrar no Santo dos Santos, para que prostrados diante dele o adoremos. E o adoremos cheios de gratidão, cheios de vibração, cheios de vigor espiritual, a ponto de não nos admirarmos de quem deixa a família, pátria, todas as coisas, para fazer Cristo brilhar na sua vida em culturas gentílicas que continuam nas trevas da ignorância. Que isso, meus irmãos, fortaleça a nossa fé e faça com que saia um turbilhão de alegria da nossa alma, sendo gratos a este Cristo que uniu os dois povos, gentios e judeus, formando um só povo em Cristo.